Olá, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre os 12 canais tendinomusculares, o que é importante para a sua prática clínica. Então, aspectos aí que eu julgo interessantes. Vou mudar aqui o ponteiro, vou colocar hoje o laser. Então, vamos começar aqui com as características, né? Introdução, visão geral. Esses canais tendinomusculares também compartilham o mesmo nome dos canais regulares, dos quais eles são uma filial, né, uma ramificação. Eles complementam os canais regulares, enfatizando a circulação de chi e sangue para músculos, tecidos, articulações e superfície corporal. Então, toda e qualquer patologia que se localize nessas regiões, músculo, tecido, superfície do corpo, articulação, você pensa também em tendino muscular, tá? A grande maioria dos acupunturistas principiantes, eles vão pensar em 5 elementos, vão pensar em Zhang Fu, mas existe essa rede de canais aí, muito importante, extremamente importante, que cuida dessas estruturas superficiais, né? Inclusive músculo, tecido. Músculo, a gente inclui aí lesões musculares, né, de atletas, e articulação também, né, idosos, enfim. Cada um dos canais tendinomusculares tem seu próprio caminho, que geralmente segue o caminho de seu canal principal. Então, na superfície, mais disperso, todos eles começam nas extremidades. Até mudei a canetinha aqui, coloquei essa que dá destaque, né? Poderia ter colocado aqui embaixo, né? Mas eu tenho a mania de mania de usar aquelas canetas fluorescentes, né? Você sublinha, não sublinha, né? Você cobre, né, o texto. Começam nas extremidades e vão até o tronco ou cabeça e face. Todos os tendinomusculares, extremidade, tronco, extremidade, cabeça, extremidade e face. E por ali, né, pelas extremidades, você também pode fazer estímulos nesses canais. Detectar se esses canais estão afetados em métodos da acupuntura japonesa, né, você pode detectar se esses canais estão com alguma desarmonia. Pela sensibilidade que você tem a determinados métodos de mocha-bustão com um incenso nos pontos de extremidade. Mas isso é outro assunto, né? Mas é interessante, é curioso, que também pode ser usado nessas extremidades em diagnóstico. E essa característica que é importante deve ficar. Os seus caminhos são mais largos que os regulares, como a gente comentou aqui, cobrindo as áreas mais amplas como uma faixa, né? Como uma faixa. Porque muitas dores o paciente ou a paciente relata também que a dor é como uma faixa que está prendendo, que está apertando. Então essa palavra aqui é chave, tá? Estamos aí estudando juntos, marcando juntos aí o texto. Eles normalmente não se conectam com os canais, com os órgãos Zhang Fu. Então, o tendinomuscular não tem uma conexão direta com o Zhang Fu, é indireto. Esse caminho que uma energia perversa faz ali vai ser indireto. Ela vai desse canal tendinomuscular, passa por outros canais e chega até o canal regular e invade ali o órgão quando isso acontece. Mas eles não se conectam com o Zhang Fu. Isso é importante. Eles podem refletir algo na superfície, numa área relacionada ao canal, né, mas eles não têm uma conexão com o Zhang Fu. Portanto, é raro você ter, ou praticamente não existe, uma manifestação em tendino muscular que seja correlacionada ao Zhang ou Fu. Ela está correlacionada ao canal, né, aquele canal. Então, existe uma diferença entre você conectar com um canal e você conectar com um órgão, né? Quando eu falo conexão com órgão, eu falo conexão direta, né? Como os canais regulares têm uma conexão direta. O canal do coração, o meridiano do coração, ele tem uma conexão direta com o coração. Já o tendino muscular do coração não tem, ele não se interioriza para se conectar com o coração. Esse caminho é indireto, tudo bem? Então, esse é um dado importante. A sua distribuição, aqui agora, né, a distribuição pode ser resumida em 4 palavras chinesas. Jie, que é nó, Ju, Luo e Sa, né? Coloquei aqui Sa. Então, Sa, dispersar, Ju, convergir, Jie,
que é nó, agrupar, né? E lo, que é a conexão. No dia, né, nesse conceito aqui, o qi e o sangue de cada tendino muscular se concentram em certas áreas, geralmente em grandes músculos ou articulações. Grandes músculos ou articulações. O qi e sangue dos tendinomusculares musculares. Grandes músculos e articulações. Die. Esse é o conceito die. Conceito die, de convergência. Esses são lugares onde dois ou mais tendinomusculares, nessas convergências, se unem. Então existem locais onde eles se concentram, locais onde os tendinomusculares de mais de um canal se unem, locais onde eles se dispersam, o qi se dispersa nos grandes músculos, à medida em que eles se dividem em grupos musculares menores, né? Então, grupos musculares menores, divisão, né? O qi vai se dispersar. Então, o qi vai se concentrar quando você tem a união de grupos, grandes músculos ou articulações, vai convergir com mais de um tendino muscular, quando eles se unem, vai dispersar quando os grupamentos musculares começam a ficar menores, e conectar, né? Eles conectam músculos, tendões e ligamentos às articulações. Então isso é uma rede de canais importantíssima para quem trabalha com fisioterapia, para quem trabalha com reabilitação aí esportiva, idosos, acidentados, tudo isso aqui, né? Todos esses conceitos, eles têm que estar muito bem na sua cabeça, né? Conectam as articulações para facilitar esse trabalho de articulação, né? Movimento, né? Movimento. As concentrações dia são especialmente importantes. Eles são divididos em 4 grupos de pares yin e yang, que demonstram uma relação especial. Os 3 canais yang, tendinomusculares, saiu errado aqui, tendinomuscular, né? Tendinomusculares do pé, se concentram na face. 3 yang do pé se concentram na face. Os 3 yin do pé se concentram na genitália externa. Atenção, hein? Genitália externa. Então você tem questões relacionadas à genitália externa. Não estou falando a função dessa genitália, mas a estrutura, né, da genitália externa, em que você pode atuar nos canais tendinomusculares, né, tanto masculino como feminino, né, genitália externa. Já os 3 canais tendinomusculares da mão, que dificuldade em falar tendinomuscular e escrever também aqui, hein? Perdão, tendinomusculares, são mais de 15 anos aí, quase 20 anos fora do Brasil, e aí fica complicado quando a palavra é grande, né? Paralelepípedo, continuo, inconstitucionalmente, tá valendo. Os 3 canais tendinomusculares yang da mão se concentram todos no canto da cabeça, na região temporofrontal. Então, temporofrontal, uma cefaleia temporofrontal, você pode pensar também que o tendino muscular pode estar envolvido, porque em muitos casos a pessoa está numa postura errada e ela tem uma cefaleia nessa região, e aí o acupunturista mais principiante, inexperiente, ele vai começar a pensar Zhang Fu, 5 elementos, vou usar a técnica dos 4 pontos para fazer um equilíbrio sistêmico. Tudo isso até ajuda, né? Mas se o problema for postural, é o tendino muscular que vai estar envolvido. A pessoa, na China eles jogam um dominó chamado mahjong, né? E aí ficam horas com uma postura meio corcunda, né? E aí hoje em dia tem a questão do celular também, né? Não é só esse jogo de dominó, né? Parece um dominó, né? Mas o celular também, né? E aí a pessoa às vezes tem uma cefaleia, e na realidade é uma cefaleia de tendino muscular e não uma cefaleia de vesícula, né, na área temporal. Aí o cara, o acupunturista inexperiente, né? Ou então aquele torcedor, né? Gente, vou colocar aqui um
uma agulha no VB, alguma coisa, no fígado, e vou ficar torcendo para dar certo. Mas ele não investigou, ou ela, a fundo, para ver que na realidade foi um problema da postura, afetando tendões musculares e causando problemas aí no canto da cabeça, nessa região temporofrontal, né? Então é interessante, muito importante na clínica você ter esses dados. Os 3 yin da mão se conectam no diafragma, né? Então você pode também ter situações aí nessa região que você pode confundir com estômago, com baço, né? Mas na realidade sensação de repuxamento, enfim. E aí a pessoa vai tratar por meridiano principal, você vai ver daqui a pouco que existem formas específicas de tratar essa rede de canais, né? Você acessa essa rede de canais de uma maneira específica, um pouco diferente dos canais principais, distintos, Lo, enfim. Cada uma dessas áreas tem uma forte influência sobre os 3 canais tendinomusculares relacionados. Funções. As funções dos tendinomusculares podem ser resumidas da seguinte forma: distribuir, eu vou ficar sublinhando aqui não, distribuir qi e sangue para a superfície do corpo, conectar músculos e tendões a ligamentos e ligamentos às articulações. Então é uma conexão, né? Conectar, começou aqui de novo. Conectar, distribuir qi e sangue, né, para a superfície, conectar, proteger os ossos, né? Conectar de novo as estruturas do corpo, facilitar a articulação e o movimento. Aqui eu vou colocar vermelho aqui, o movimento. Então, quando você tem situações em que o movimento articular dos pacientes está comprometido, como no caso daqui das nossas síndromes BI, você pensa nos canais tendinomusculares. Eles têm uma patologia própria, sintomas e sinais que envolvem principalmente as diferentes síndromes BI. Você tem síndrome BI de osso, de tendão, de músculo, né? São diferentes síndromes BI de articulação. Então tem uma diferenciação para a síndrome BI, para o nível de profundidade e uma forma de você tratar, né, com acupuntura, acessar isso com manipulações específicas. Se for do interesse de vocês, eu faço uma mentoria específica para diferentes síndromes BI. Deixa aí no comentário se for interessante, e eu faço esse vídeo para vocês aí, para a gente ver como faz o acesso, né, a terapêutica para diferentes síndromes BI. Tem formas específicas de estímulo. Dores, espasmos e flacidez dos músculos, rigidez e movimento restrito nas articulações, também convulsões. É importante, convulsões, que é algo que muitas vezes é correlacionado com órgãos internos, né? Mas pode haver também com canais tendinomusculares envolvidos.